Caros alunos, chegaremos então agora na solução da equação de Black-Scholes pelo modelo binomial. Esta equação rendeu um prêmio Nobel em 1992. Ela foi provada em 73. O modelo de Cox é de 76. Então, ele é uma forma, um caminho de se chegar, para se chegar na equação de Black-Scholes, tá? De uma maneira que nós temos um valor discreto e vamos levar ele para o contínuo. Então é totalmente aceitável, a solução está correta e a vantagem é que a gente não faz uso do cálculo estocástico para fazer essa equação, tá? Para fazer essa passagem. O modelo que nós vamos ver, tá? O modelo que nós vamos trabalhar é o modelo binomial, que nós vimos no curso 2. No fundo, é a mesma coisa que o modelo de Cox, tá? É tudo a mesma coisa, mas a roupagem é outra, tá? Naquele curso nós vimos que o valor da opção era dado por essa expressão, o valor do McCall, tá? Em t igual a 0. E o P é a probabilidade de upside e o NU estrela é o NU de corte, tá? Nós vimos isso. Nós vamos então partir desta equação aqui, tá? Com algumas modificações que nós vamos implementar agora. Primeiro eu vou efetuar a distributiva nessa equação, tá? E eu já de cara identifico esse segundo termo aqui, tá? Essa probabilidade nós já vimos, aquela probabilidade binomial, tá? Do processo binomial. E o que eu vou fazer agora é reescrever essa primeira componente. Essa segunda componente está presa ao strike price. A primeira componente está presa ao preço da ação. Eu vou reescrever, fazer uma transformação nessa primeira componente, tá? Apenas a fim de simplificar o resultado ou tornar o resultado final mais simétrico. Ela não altera, ela não muda absolutamente nada, tá? O nosso cálculo eu poderia fazer sem a transformação que eu vou fazer agora. Mas é que se eu fizer essa transformação no início, tá? Eu posso recuperar uma fórmula de Black-Scholes um pouco mais simétrica no final, tá? Então, infelizmente, o que eu vou fazer agora só vai ser justificado no último slide desta aula, que é longa. Vamos lá. O que eu vou fazer aqui agora é, primeiramente, abrir as combinações, tá? E agora eu vou redistribuir a exponencial, tá? Nas potências de NU e N menos NU, definindo então uma nova probabilidade, P'. E ela é uma probabilidade, porque ela é um número entre 0 e 1, está de acordo com os axiomas de Kolmogorov, tá? Eu só coloquei um fator de escala novo nas probabilidades iniciais. Com isso, então, eu tenho um problema, tá? Eu reescrevi o meu problema, tá? Em torno de duas distribuições, ok? Eu chamo essa distribuição verde aqui e essa daqui de φ. Lembrando, aqui só apenas como um comentário importante. Eu estou usando a palavra distribuição de maneira quase indiscriminada aqui. Entender o que é uma distribuição é algo muito profundo, tá? Mas nós estamos fazendo aqui uma ideia intuitiva de distribuição como se fosse uma distribuição de pontos num domínio, tá? Mas isso talvez seja tratado no curso de cálculo estocástico, tá? Existe a teoria das distribuições. Isso é uma coisa muito importante, porque essa teoria ela amplia, tá? E leva ao infinito a loucura do cálculo infinitesimal, tá? O cálculo diferencial integral. Ela permite que engenheiros e físicos façam as maiores loucuras, elas continuam sendo válidas. Mas vocês têm que saber por que vocês estão conseguindo atingir os resultados, tá? Derivar coisa que não é derivável, integrar coisa que não é integrável. Ixi, vai até o infinito isso. Mas, por enquanto, para nós aqui, distribuição, vamos pensar como uma distribuição espacial dos pontos mesmo, tá? Então eu vou chamar de distribuição sem definir muito bem o que é distribuição. Simplesmente são os pontos largados lá no seu domínio e vão descrever uma curva. Então eu tenho uma distribuição φ, tá? Que nós já sabemos o que é essa distribuição. Nós olhamos na aula anterior o que ela nos fala.
tá? E aqui eu tenho uma outra distribuição φ também com parâmetros diferentes, né? Eu tenho np' nesses parâmetros. Nessa aqui eu tenho parâmetros np. P' é dado por essa expressão e 1 menos P' por essa expressão. Vamos ver mais a fundo o que é φ. Olha, primeiramente eu vou escrever a equação de Black-Scholes em função dessa distribuição φ. Repare que esta cara já é muito comum, tá? A gente já está indo na direção certa, a forma já está muito parecida com o que vocês conhecem como sendo a solução de Black-Scholes. E o que é φ? Por exemplo, φ de NU estrela mais 1 é a probabilidade que a soma de n variáveis aleatórias x seja maior ou igual que NU estrela mais 1, numa distribuição binomial com parâmetros np. Ou seja, no movimento da minha ação, tá, eu tenho a chance dela subir e dela descer. Essa probabilidade me calcula, tá, a chance de que eu tenha NU upsides acima de NU estrela mais 1. Tá? Ter NU upsides significa também ter N menos NU upsides. É igual ao número de downsides. Essa distribuição φ, então, me diz qual é a probabilidade de que em N eventos eu tenha, no mínimo, NU estrela mais 1 upsides. Tá? Consequentemente, N menos NU estrela mais 1, tudo isso downsides. Tá? Porque o número de downsides é N menos NU estrela mais 1, neste caso aqui. O que eu quero mostrar é que essa distribuição tende para a distribuição normal, na forma normalizada. Porém, para começarmos os nossos cálculos, talvez seja mais fácil trabalhar com 1 menos φ de NU estrela mais 1, NP. O que essa expressão me diz? É a probabilidade que o número de upsides seja menor que NU estrela. Nós vamos trabalhar com essa expressão, porque essa expressão consegue me conectar com o teorema central do limite, ou teorema do limite central. Vamos lembrar do teorema do limite central. Seja x1, x2, xn, uma sequência de variáveis aleatórias independentes e igualmente distribuídas, tendo cada uma média μ e variância sigma ao quadrado. Essa distribuição aqui, dada pela soma dessas variáveis menos nμ sobre sigma raiz de n, ela tende para a distribuição normal quando esse n vai para o infinito. Matematicamente, o que ela diz? Seja um A um número finito. A representação de um número finito significa que ele está entre menos infinito e infinito. Ele é um número finito. A probabilidade dessa distribuição ser menor ou igual ao A, então vai ser dada pela integral da função erro. É a própria distribuição normal. É isso que ele está dizendo. Que a probabilidade dessa expressão ser menor ou igual a A é igual à integral da minha distribuição normal. Veja que ela está representada pela sua forma estándar, em que a média aqui é 0, o desvio padrão é igual a 1. Agora repare, a aplicação desse teorema, da forma com que ele se apresenta, é um pouco duvidosa. Por quê? Os movimentos de upside e downside, de fato, são independentes. Mas eles não são igualmente distribuídos. Porque, por exemplo, o valor esperado de x, ele muda toda vez que eu acrescento um n. O meu μ não está fixo. E o meu desvio padrão também. Ele muda. Toda vez que eu coloco um n, ele é outro valor. Então, ou seja, para que eu possa utilizar o teorema do limite central, eu preciso fazer um pequeno ajuste. Ou melhor, eu preciso ver ele de uma forma um pouco mais ampla. Veja, na verdade, eu posso fazer isso de várias formas. O que eu vou fazer nesse curso é preparar toda a nossa formulação para que ela possa receber
uma versão mais ampla do teorema do limite central, que é a versão de Lyapunov. Mas eu não precisaria fazer isso. Eu estou fazendo isso para que vocês conheçam essa nova versão e ampliem o repertório de modelagem de vocês. O custo disso é que eu não vou poder provar. Eu vou falar porque foge muito do escopo desse curso. Mas não se preocupe, nós refaremos esse cálculo no próximo curso e demonstraremos este mesmo caso, tá? Utilizando o limite de Laplace. É a mesma coisa, só que um pouco menos geral. Funciona para este caso. Tá? Novamente, o importante é que vocês aprendam o máximo possível. Então, vamos trabalhar desta forma daqui para frente, em busca de utilizar a versão de Lyapunov, que eu comentarei em breve do que se trata.